A ideia do pré-sal, a ideia das refinarias, assim, o Brasil ia ter muito petróleo, né? E o Brasil ia refinar, passar a refinar esse petróleo e vender esse petróleo refinado, né? Ia competir com a Exxon, com a Shell, com várias, né, empresas do ramo do petróleo, que são gigantes, né, que são fortes e são influentes na política, né, nos Estados Unidos e no mundo. E o que aconteceu, gente? Aconteceu que o Brasil lançou essa política e disse, poxa, o pré-sal, agora começou aquela briga pelos royalties do petróleo. Aí foi o seguinte, aí também as refinarias, né, e tal, e vamos vender petróleo refinado agora para o mundo. O Brasil ia se tornar um país de primeiro mundo, né? O Brasil ia crescer numa taxa que eu acho que jamais vista, né? Então o que foi que aconteceu? Houve as espionagens norte-americanas na Petrobras. As espionagens, gente, né? Inclusive tem vários documentos aí, documentários, filmes, inclusive, sobre isso, livros. É um material vasto também para você pesquisar. Pesquisem, procurem, divulguem isso. Isso aí é a base do que a gente vai falar aqui, né? E com isso, quando foi descoberto isso, aí foi descoberto isso, sabe o que foi que a mídia brasileira fez? Não deu importância para isso. Ah, não, está sendo espionado, a Dilma está sendo espionada, o governo brasileiro, uma empresa estratégica, que é a Petrobras, está sendo espionada e nada. Gente, sejamos honestos. Se fosse outro país, vocês acham que não faria outra coisa? Se fosse algum país europeu, se fosse os Estados Unidos, algum país estivesse espionando lá os Estados Unidos, né? Entendeu? E foi descoberto que o Brasil é o país que os Estados Unidos mais espiona, né? Os documentos mostraram isso. Justamente porque por esse interesse econômico. Por que eu digo isso? A espionagem, gente, ela tem dois focos principais. Um é o foco ideológico, né? De países inimigos, né? Por exemplo, Coreia do Norte, algum país seja inimigo dos Estados Unidos, os países árabes, por exemplo. E outro é o foco econômico. No caso do Brasil, é um foco econômico, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando eles viram que o Brasil ia ter essa riqueza, ia passar a refinar o petróleo, ia passar a vender esse petróleo refinado, eles começaram essas espionagens e começaram a interferência no governo brasileiro, né? E os Estados Unidos, como eu já mostrei aqui historicamente, eu não passei por toda a história, porque é longa demais, e muitos de vocês já sabem, né? O pessoal que acompanha aqui é um pessoal muito antenado também, né? Muita coisa que eu digo já sabe. Então nem precisa ficar falando sobre isso. O que aconteceu? Os Estados Unidos acabaram intervindo, né, por meio principalmente da mídia brasileira, da mídia e da justiça brasileira, né, e também do Congresso, né, tiveram ali, então o Congresso, a mídia e outros movimentos, como o MBL, por exemplo, né, com aqueles protestos contra, não dizendo que era contra a corrupção, né, mas recebia dinheiro de partidos como PSDB e tudo, e até de empresas aí grandes, né, de fora. Né, tem o Instituto Mises, por exemplo. O Instituto Mises não é a sede deles não é brasileira, né? Também é norte-americana, né? Então o que aconteceu? Essa máscara de combate à corrupção, o povo nas ruas, é sempre a mesma coisa, né? E também como aconteceu em outros países e acontece até hoje. E povo nas ruas, vamos combater a corrupção, vamos moralizar o país, né, e tal. E foi aquela coisa, né? Botaram a culpa toda no PT e tudo, escândalo na Petrobras e tal. Mas o interesse era o interesse econômico, né? Então o que foi que aconteceu? A mídia fez toda essa trama, né? Para poder fazer o quê? Qual foi a coisa? Aí o Temer assume, né? E o que é que o Temer faz quando assume? Ah, detalhe, gente, né? Vamos lá, a questão da Dilma, né? Qual foi o processo da Dilma? Era o quê, gente? Pedaladas fiscais, né? Os presidentes anteriores a ela fizeram tais pedaladas fiscais, né? Que era o quê? Ah, tem um investimento para tal coisa, né? Ali planejado para tal coisa e de alguma forma ela modifica ali, né? Com uma medida provisória e
destina isso para outra coisa, né? Todos os outros presidentes anteriormente já haviam feito isso, mas só ela foi punida. E ela foi punida da pior forma possível, que é com o impeachment, né? O que é que a lei diz? A lei diz que o impeachment é por improbidade administrativa, né? Um ato moral, né? Digamos assim, imoral contra por exemplo, roubo, alguma coisa de corrupção assim. Foi descoberto que a Dilma não estava envolvida em nenhum esquema de corrupção, né? Eles mesmos disseram isso. E depois também descobriram que não tinha muita lógica também enquadrá-la por esse caso das pedaladas. Mas ainda assim, o processo se manteve, mesmo com todas essas contradições, e derrubaram ela, né? Então foi sim golpe, foi um golpe de Estado, né? E o pior, esse golpe foi para justamente favorecer essa política de interesse norte-americano, mais uma vez, né? Com o quê? Destinando a exploração do petróleo para essas empresas de fora. Essas empresas, foi feito um leilão, um grande leilão, né? Vários leilões, na verdade, por uma merreca, essas empresas conseguiram comprar o direito de exploração dessas. Só que eles acabaram gostando disso daí, né? E eles permaneceram com essa ideia, né? De combate ao PT, vamos acabar com o PT e tal. E viram que o PT estava fortalecido. Mesmo com tudo isso, o Lula ainda era o primeiro, né? Nas pesquisas, em todas as pesquisas, e prenderam o Lula, né? É outro ponto importante. Primeiro que não havia provas, né? Essas tais delações premiadas, o que é uma delação premiada? Delação premiada é o seguinte: primeiro que esse instrumento não era muito utilizado no país, né? Aí começaram a utilizar aí. Claro, não estou dizendo que não era utilizado, mas era um pouco raro, né? É um instrumento que é meio raro, né? Se tiver alguém do direito aí, pode falar um pouco sobre isso. Já eu vou ler os comentários aqui novamente, mas só para finalizar essa parte, Então, o que eles fizeram? O que é a delação premiada? Você cometeu um crime, né, em tese, e você está num esquema maior, e você vai e delata o seu alguém maior, né? Você apresenta provas, né, convincentes, você vai lá, depõe, apresenta todas as provas, e você tem uma redução na sua pena, né? Aí qual o problema? O que foi que aconteceu de errado com essas delações? O cara ia lá, dizia, aí a mídia fazia aquele alarde todo, e puniam um cara, como aconteceu com Lula, sem as provas. Inclusive o próprio crime, né, como foi descoberto aqui, por exemplo, do apartamento, né, foi descoberto que não era do Lula, foi provado que não era. Aí, mesmo assim, manteve o processo, né, por causas alguma coisa, não estou lembrado do nome, perdão, causas indeterminadas, né, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, assim, não é o apartamento, quer dizer, todo mundo, na cabeça de todo mundo o triplex. Não, não é o triplex. Causas indeterminadas. Como o que é causas indeterminadas? Pelo amor de Deus, gente. Acorda, isso não tem sentido, isso não tem lógica nenhuma. Você condenar, gente, um ex-presidente da República por causas indeterminadas, num processo cheio de ilegalidades, né? As escutas telefônicas, e passou uma série de informações para a imprensa de modo ilegal, o juiz Sérgio Moro. O Sérgio Moro cometeu uma série de ilegalidades. Ele não tem jurisprudência, né, para isso, para esse caso. O cara cometeu várias ilegalidades, né? E passou por cima de tudo. Inclusive quando o desembargador tomou aquela decisão de soltura do Lula, ele, como juiz, que é bem abaixo, ele tomou conta do caso e disse, não, você... Ele não era mais juiz do caso. Ele estava fora do país. Ele não tinha sentido ele fazer aquilo. Mas foi uma jogada da mídia, né? A mídia vai lá e pá. E a justiça finge que não vê, passa por cima da legislação do país.